Difusora. Eu vou trazer 2 pontos. Um que começar por Cajazeiras. Ontem voltou a sessão da Câmara Municipal. Os trabalhos da Câmara Municipal retornaram no dia de ontem e me chamou a atenção o discurso de um vereador. O vereador Alisson Voz e Violão. Quando no momento lá, vou trazer um trecho aqui do discurso do vereador Alisson Voz e Violão, lá na Câmara Municipal, quando ele disse o seguinte: quando o governador João Azevedo, meu presidente estadual do PSB, meu partido, os deputados e a prefeita, unindo forças, eu entendo que esse é um chamado à maturidade e à união. Não mudo meus valores, não abandono minha história, apenas escolho somar, dialogar e trabalhar ainda mais para que Cajazeiras avance e gere oportunidades e cuidados das pessoas. Praticamente, Jarismar, as perguntas que se fazia aqui, para um bom entendedor, Alisson falando sobre a união do governo do Estado com a prefeita Corrinha Delfino, aqui na cidade de Cajazeiras. Foi o trecho que me chamou a atenção aqui do discurso do vereador Alisson Voz e Violão no dia de ontem. Praticamente aqui, ao meu ver, afirmando a união com a gestão municipal e dizendo que está vindo também para somar para o melhor para a cidade de Cajazeiras. Mas, em outro ponto a nível nacional que destaco também, são os gastos públicos. Gastos administrativos da máquina pública que atinge o maior valor em 9 anos em 2025. Eu vou trazer esses dados completos aqui dos gastos administrativos para manter a máquina pública funcionando, que somaram 72,7 bilhões de reais em 2025, atingindo o maior patamar em 9 anos. Os números que são da Secretaria do Tesouro Nacional foram corrigidos pela inflação para permitir uma comparação. A série histórica que teve início lá em 2011. Os dados mostram que as despesas com o funcionamento da máquina pública ficaram acima de 70 bilhões por ano nas gestões da petista Dilma Rousseff entre 2011 e meado de 2016, quando a presidente, na época Dilma Rousseff, sofreu o impeachment. Essas despesas que foram menores nos governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro, voltando a ganhar força no 3º mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a partir de 2023. No ano passado, voltaram a ultrapassar a marca de 70 bilhões de reais. E entre essas despesas administrativas estão água, energia elétrica, telefone, serviço de limpeza, vigilância, apoio administrativo e operacional, combustíveis, tecnologia da informação, aluguel de imóveis e veículos, diárias e passagens e serviços bancários. O aumento dessas despesas que reduz espaço para programas sociais, bolsas e universidades federais, entre outros. A explicação é que a despesa com custeio da máquina pública está dentro dos chamados gastos livres do governo. E para estes aí, há um limite definido, pelo arcabouço fiscal, a regra para as contas públicas, eles não podem crescer mais do que 2,5% ao ano, corrigidos pela inflação. Os chamados gastos obrigatórios, como benefícios, pensões e salários dos servidores públicos, estão crescendo mais do que 2,5% ao ano e comprimindo espaço para os investimentos e despesas livres do governo, que vai ficando cada vez menor. Alguns especialistas falando sobre o governo Lula, dizendo que será um ano difícil para a execução das despesas discriminatórias, seja pelo volume de despesas obrigatórias represadas com a fila para a concessão de benefícios previdenciários e assistenciais, seja pelo calendário eleitoral, afirmou Jefferson Bittencourt, ex-secretário do Tesouro Nacional e head da macroeconomia da ASA. Outro especialista que fala com custeio da máquina pública, tem uma margem de gastos para investimentos medíocre
em um país continental com as necessidades que o Brasil tem. Insustentabilidade e horizonte pouco promissor ao país. São características que saltam aos olhos e que essa estrutura fiscal arcabouço oferece, disse Marcos Pestana, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, FI, ligado ao Senado Federal. O que estamos vendo, inclusive, falando sobre os gastos públicos, os gastos com previdência, que são os que mais pesam nas contas do governo. Mais de 320 bilhões de compensação do governo para honrar os compromissos do INSS. E a gente até para voltar atrás um pouco hoje no programa da manhã, onde alguns ouvintes ligavam e reclamavam sobre a situação exatamente do INSS e a dificuldade para conseguir o benefício. Até um ouvinte dizia que a mãe dela morreu na cadeira de roda, mas o INSS dizia que tinha condição de trabalhar e não conseguiu se aposentar. Pode isso acontecer em nosso país? Infelizmente, acontece. E escutamos das pessoas a cada dia descontentes de procurar o INSS e não conseguir o seu benefício. Seja de alguém que sofreu algum acidente de trabalho, seja alguém que está com uma hérnia de disco, que deu entrada e que o governo continua empurrando com a barriga, passa pela perícia e diz, não, agora não, daqui a 3 meses você vem, e a cada dia empurra cada vez mais com a barriga. Sobre os dados que eu coloquei aqui, mais de 320 bilhões de compensação do governo para honrar os compromissos do INSS, a comparação com 2024 são 17 bilhões a mais que o ano de 2024. E já estão falando, Raimundinho, em uma nova reforma. É uma nova reforma previdenciária. Eu não escuto eles falarem em nova reforma para os gastos dos políticos, das mamatas que os nossos políticos têm. Mas vem aí, gente, uma nova reforma previdenciária. E depende da vontade do povo? Não. Não depende da vontade popular, mas depende da vontade política de quando eles vão querer fazer essa nova reforma para nos prejudicar? Boa tarde.